Primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículo 1. Eu vou ler alguns versículos, e conforme eu estiver lendo, talvez eu pule e eu digo quais versículos os irmãos precisam ler, e durante a pregação eu vou estar expondo todo o texto, tá bom? Versículo 1 do capítulo 14 do livro de 1 Reis. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. E este disse à sua mulher: use um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão. E vá a Siló, onde vive o profeta Aías, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel. Ele lhe dirá o que vai acontecer com o menino. A mulher de Jeroboão atendeu o seu pedido e foi à casa de Aías em Siló. Ora, Aías já não conseguia enxergar. Tinha ficado cego por causa da idade. Mas o Senhor lhe tinha dito: a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar acerca do filho dela, pois ele está doente, e você deve responder-lhe assim e assim. Quando ela chegar, vai fingir que é outra pessoa. Quando Aías ouviu o som dos passos junto da porta, disse: entre, mulher de Jeroboão, porque esse fingimento? Fui encarregado de lhe dar más notícia. Vá dizer a Jeroboão que é isto que o Senhor, o Deus de Israel, diz: tirei-o dentre o povo e o tornei líder sobre Israel, o meu povo. Tirei o reino da família de Davi e o dei a você. Mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que vieram antes de você, pois fez para si outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Por isso, trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel, seja escravo ou livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima esterco. Os que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem da cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou. Você que já tem acompanhado toda a exposição desse texto, já sabe muito bem o mal que este homem fez para com as 10 tribos. Como que este homem estabeleceu uma nova religião, adorando ao novo Deus e empossando novos sacerdotes, levantando assim a ira de Deus contra as 10 tribos e contra a própria pessoa de Jeroboão. No capítulo 14, nós estaremos vendo alguns juízos temporários de Deus sendo descarregados sobre a vida de Jeroboão. Mas não apenas alguns juízos temporários, mas também juízos definitivos. Nós estamos diante de um texto que poderia trazer uma oportunidade para o rebelde Jeroboão. E é exatamente o tema que eu trago-lhes esta noite. Uma oportunidade para o arrependimento. Dito isso, meus irmãos, quando os problemas da vida são descarregados sobre nós, neste momento, todos nós
somos confrontados com uma escolha espiritual que acaba revelando a verdadeira condição espiritual de nossa alma. Vou repetir. Quando as tempestades, quando os problemas, quando os reveses da vida, quando o dia mau chega à nossa porta, nós somos confrontados com uma escolha: arrepender-se do nosso mau caminho, ou então continuar vivendo em penitência, continuar vivendo em rebeldia contra a soberana vontade de nosso Deus. Essa crise está chegando sobre a casa de Jeroboão. A pergunta que não quer calar é: qual será a atitude de Jeroboão? Será que o coração de Jeroboão está disposto a se humilhar diante da verdade de Deus, a se prostrar diante de Deus, arrependido de seus pecados, confessando-os, abandonando-os e agora seguindo unicamente a vontade de Deus? Será que Jeroboão irá fazer isso? Depois de algumas crises começar a ser instalada em sua casa? Vejamos, na proporção do texto, qual será a atitude deste homem. E quando eu terminar, Deus nos ajude a todos nós a entender qual não deve ser a nossa atitude diante dos reveses da vida, diante dos problemas da vida. Vejamos como a crise foi instalada na casa de Jeroboão. Veja o versículo de número 1, meus irmãos, diz assim: naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. 3 coisas podem ser ditas aqui nesse simples versículo, nessa simples frase. Aqui nós temos 3 crises. A primeira é a crise médica. Veja que o texto diz: naquela época, Abias ficou doente. É óbvio que nós não temos um texto dizendo qual era o tipo de enfermidade que abateu essa pessoa. O texto não menciona, o texto não diz. O texto não diz se era uma doença grave ou se era uma doença leve. O fato é que, pelo contexto histórico e científico, toda doença nessa época era uma doença perigosa. E a medicina, a ciência, ela foi ganhando forma com o passar do tempo. Nesta época, não havia hospitais, irmãos. Hoje, por exemplo, quando nós começamos a ter um pico maior de febre, 2 coisas nós podemos fazer. Se a febre chega aos 38 graus, nós nos alertamos e dizendo: opa, tem alguma coisa errada. E aí tem alguns remédios que já são comprovados que baixam aquela febre. Se não baixar, a possibilidade de a gente correr para um hospital. Nós estamos diante de um texto onde não havia essa possibilidade. O que poderia haver era os adivinhos, eram os astrólogos, eram as pessoas que cuidavam das matas, que faziam as ervas e assim por diante. Mas nada científico, nada medicinal. Aqui nós estamos diante de um momento crucial na casa de Jeroboão. Seu filho está doente. E a progressão do texto vai revelar a nós que o próprio Jeroboão tem uma perspectiva de que esse menino não vai melhorar. Então nós temos uma primeira crise aqui instalada. Qual é? O filho de Jeroboão ficou enfermo. Segunda crise, meus irmãos, crise política. Por que crise política? Veja como o texto diz: Abias, filho de Jeroboão. Quem era Jeroboão? Vamos lá? Quem era Jeroboão? Rei. De quê? Das 10 tribos. Seu filho seria
o sucessor do trono, o legítimo herdeiro do seu trono. Nós temos uma crise de saúde, onde o filho de Jeroboão fica enfermo e não há como essa doença ir embora. Nós temos uma crise política onde todo o reino fica suspenso, fica preocupado sobre o futuro da nação. Se esse menino morrer, quem vai subir sobre o trono das 10 tribos? Quem irá suceder Jeroboão como rei de Israel? A dinastia de Jeroboão aqui estava em xeque. O processo normal era Jeroboão morrer e o seu filho lhe substituir. Mas se esse menino morre, quem pode substituir Jeroboão? É instalada aqui uma crise política. Não apenas uma crise sanitária, né? Não apenas uma crise sanitária, não apenas uma crise de saúde, mas uma crise política. Porque o filho era filho do rei das 10 tribos. Mas nós temos uma outra informação que o próprio autor faz questão de chamar a nossa atenção. Veja como ele inicia a frase. Naquela época. Por que ele faz isso, irmão? E eu costumo dizer aos irmãos, prestem atenção no que o autor está querendo transmitir. Ele está querendo chamar a nossa atenção para alguma informação. Qual era o momento histórico que essas 10 tribos viviam? Todos vocês que têm acompanhado as mensagens aqui aos domingos sabem muito bem que essas 10 tribos espiritualmente estavam completamente desviadas. Elas abandonaram Deus por 2 bezerros de ouro. Jeroboão fez questão de construir um em Betel e outro em Dan. E todas as 10 tribos conjuntas foram adorar esses 2 bezerros de ouro. Espiritualmente, essas 10 tribos estavam em crise. É por isso que o autor faz questão de introduzir essa informação. Naquela época. Que época? Na época em que as 10 tribos estavam completamente desviadas de Deus. Então nós temos aqui, meus irmãos, uma crise instalada em Israel. Crise sanitária, crise política e crise espiritual. A pergunta que não quer calar é como Jeroboão vai se comportar diante desses problemas. Como é que Jeroboão vai encarar esta realidade? Porque estas crises nada são do que oportunidades para eles avaliarem os seus caminhos, para eles observarem onde seus pés têm andado e ao fazer esse exame, se arrepender de seus pecados, para que venha um tempo de refrigério. As crises, muitas vezes, são oportunidades que Deus nos dá para que nós possamos fazer uma avaliação, um exame. Meus irmãos, muitas vezes as crises não são de todas ruins. Uma das coisas piores que existe para um crente é ele estar andando errado e tudo está dando certo para ele. Porque talvez na cabeça dessa pessoa, se tudo estiver dando certo, ele está ok. Aprenda uma coisa, a crise, os problemas, as dificuldades, o dia mau, são oportunidades que Deus nos dá para que nós possamos consultar o nosso coração, consultar o nosso caminho, avaliar a nossa mente, ver onde os nossos pés têm andado, se temos agradado a Deus ou se não. Essa seria uma ótima oportunidade para Jeroboão se arrepender de seus pecados. Mas será que ele fez isso? Será que ele está pronto a se humilhar e reconhecer a sua condição espiritual e dizer, olha, eu reconheço que eu fiz mal a Israel, que eu abandonei o Senhor, que eu acabei deixando de lado a verdadeira adoração e eu fiz somente aquilo que estava em meu coração. Será que ele vai tomar esse tipo de atitude? Parece que
não. Por que eu digo que não, irmãos? Porque eu já disse aqui algumas vezes, não há nenhum problema do mundo, nenhum sofrimento do mundo que quebre um coração endurecido. O sofrimento não tem essa função. O sofrimento não quebra nosso coração. O que o sofrimento faz é fazer com que nós digamos ai. E percebamos que tem alguma coisa errada. E então corramos para algum lugar que nos apresente o Evangelho. Então o Evangelho quebra o nosso coração. Não há nenhuma força do mundo que quebre o coração de um pecador, a não ser a palavra de Deus, a não ser o Evangelho. Esse cara aqui estava enfrentando crises terríveis. Crise sanitária, crise política e crise espiritual. Mas será como é que ele age? Vejamos qual é a reação desse indivíduo. Diante da crise, a reação natural de alguém que teme a Deus é confiar na providência de Deus. Olhe para cá. Alguém que teme ao Senhor, alguém que tem seus caminhos trilhados pela vontade de Deus, quando a crise chega, esse alguém naturalmente confia que todo o seu caminho está debaixo da mão de Deus. Que todos os seus dias estão nas mãos de Deus. Esse alguém não fica angustiado e suspenso pelo dia de amanhã. É natural que alguém que tenha Deus confie que Deus está providenciando tudo que ele necessita. E esse alguém, confiando em Deus, sempre se prostrará diante dos pés de Deus, reconhecendo a sua pequenez e reconhecendo a soberania de Deus. Bom, essa é a atitude de alguém que teme a Deus. Vejam Davi, quando passava pelas crises, para onde ele corria? Para Deus. Quantas vezes a gente vê Davi prostrado diante dos pés do Senhor, diante de uma crise, e o que é que ele diz? Ainda que um exército se acampe contra mim, eu não temerei. Meu coração não se atemorizará. Não ficarei abalado, ainda que um exército venha contra mim, porque se eu tiver com o Senhor, eu salto a muralha. Se eu tiver com o Senhor, eu venço um exército. Quem teme ao Senhor, diante da crise, diante dos problemas, não se abala. Aquele que confia no Senhor são como os montes que não se abalam, mas permanece para sempre. Essa é a atitude natural de alguém que teme a Deus. Mas qual será a atitude natural de alguém que não teme a Deus? Como Jeroboão. Vejamos, irmãos, o que é que Jeroboão faz, qual é a providência. Para vocês que talvez não saibam, Aías é o profeta que lá no capítulo 11 profetizou para Jeroboão, dizendo que Jeroboão teria a graça vindo da parte de Deus para liderar as 10 tribos. Como Rehoboão agiu com arrogância e soberba, as tribos foram divididas. Deus usou o profeta Aías para dizer a Jeroboão que ele seria o rei que iria liderar as 10 tribos. O tempo passa. Em nenhum momento da história você vê Jeroboão procurando esse profeta. Você vê? Não vê. Ele é empossado como rei das 10 tribos. Ele pinta e borda. Mas em nenhum momento ele procura o conselho do profeta Aías. Mas vejam. Quando o calo aperta, quando a coisa começa a ficar feia, não tem quem aguente, irmãos. Não tem quem aguente. De um jeito ou de outro, esse alguém vai procurar alguma saída. Só que Jeroboão, ele quer apenas aliviar essa crise. A intenção de Jeroboão é apenas aliviar o que ele está passando. Tentar encontrar uma saída para resolver o problema que está instalado na sua casa. Essa é a intenção de Jeroboão. Ele não quer se arrepender.
Sua intenção não é voltar-se para o Senhor. Vejam qual é a sua atitude. No versículo 2 ele diz assim, olha só. E este quem? Jeroboão. Disse à sua mulher, use um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão. E vá a Siló, onde vive o profeta Aías, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Percebam, meus irmãos, que o rei queria a ajuda do profeta. Porém, o texto deixa claro que o rei é orgulhoso demais para admitir os seus erros. O rei é orgulhoso, é soberbo demais para encarar a situação como ela está. A gente vê que o maior problema das 10 tribos não é a crise sanitária, não é a crise política, é a crise espiritual. A razão deles estar vivendo toda esta crise é porque eles abandonaram o Senhor. Mas Jeroboão não quer reconhecer isso. Ele não quer se humilhar diante de Deus, diante do profeta, reconhecendo que todas as suas atitudes haviam sido atitudes erradas. Ele não faz isso. O que ele faz? Ele chama a sua mulher. Vejam que ele cria aqui todo o arcabouço, ele cria aqui toda uma cena. E quando eu estava lendo esse texto, eu acho interessante, porque veja a progressão do texto, irmãos. Olha o que ele diz assim, ó. Versículo 3. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel. Ele lhe dirá o que vai acontecer com o menino. Veja como o pecado é louco. Veja como o pecado traz loucura para o coração do ser humano. Jeroboão sabe que Aías sabe qual será o futuro do menino. Por que ele não faz um pouquinho de exame? E eu não tenho como enganar ele. Mas o pecado é louco, irmão. O pecado deturpa completamente a nossa consciência. O pecado faz com que a gente cometa loucura. Era lógico se Aías saberia do futuro do seu filho, por que Aías não saberia que a mulher que estava chegando era a mulher de Jeroboão? Uma coisa está grudada à outra. Não havia como Jeroboão se esconder do profeta Aías. Mas vejam aqui, meus irmãos, que o que Jeroboão está fazendo, chamando a sua mulher, é fazendo com que sua mulher vista-se de uma forma diferente, para que ela não seja reconhecida como a mulher de Jeroboão. Por quê? Porque a mulher de Jeroboão representava tudo que Jeroboão era. E o que Jeroboão era? Corrupto, abandonou o Senhor, desviado, idólatra, fez tudo de mal diante das 10 tribos e diante do Senhor. Se a mulher de Jeroboão se apresentasse sem esse disfarce, ela traria consigo tudo que Jeroboão era. E Jeroboão não estava disposto a revelar quem ele era. Esse é o problema. Vejam que o que Jeroboão faz é esconder os seus pecados. Ele não quer revelar seus pecados. Ele não quer desnudar o seu coração. Ele não quer se abrir e mostrar a odiosidade do seu coração, a feiura dos seus pecados. Ele quer disfarçar tudo o que ele é. Essa é a atitude. Ele quer amenizar o problema. Ele quer encontrar uma saída para a cura de seu filho. Ele quer encontrar uma saída para a crise política instalada em Israel. Mas se arrepender de seus pecados? Não. Isso ele não quer. Ele quer continuar convivendo com quem ele é. A ideia de vestir a sua esposa com uma roupa traz exatamente a ideia de que se ela apresentasse diante de Aías, traria com ela tudo que Jeroboão era. Idólatra, corrupto e ímpio. E isso Jeroboão
não queria revelar. Será, meus irmãos, que isso parece com algumas pessoas que frequentam as igrejas? Será que nós, muitas vezes, procuramos o Senhor apenas à procura de Deus aliviar as crises que nós temos? Será que quando a porta se fecha, então a gente diz, ai, e vamos atrás, não de Deus, mas daquilo que vem de Deus? Nosso propósito não é se abrir diante de Deus, não é se prostrar diante de sua majestade, reconhecendo a santidade de Deus e a nossa pecaminosidade e decidido a abandonar o nosso caminho. Muitas pessoas costumam dizer, ai, quando a crise chega, mas nunca dizem, Senhor, quão pecador eu sou. E quão distante eu tenho andado de teus caminhos. Olhe aonde meus pés têm andado. Olhe como eu sou negligente quanto à oração. Olhe como eu tenho desprezado a tua palavra, Senhor. Como eu não tenho me alimentado daquilo que o Senhor diz que é para mim me alimentar. Olhe como os meus olhos têm visto aquilo que não eram para ser visto. Senhor, como eu sou perverso, como eu sou mau, Senhor. Olhe como eu sou pecador, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Salva-me de mim, Senhor. Irmãos, essa deveria ser nossa atitude. Aliás, isso deveria ser uma atitude de todos nós quando nos aproximamos de Deus para cultuar o Senhor. Uma frase que não deveria sair de nosso coração e de nossa boca quando estamos cultuando ao Senhor é: Senhor, salva-me de mim. Salva-me de mim, Senhor. Salva-me de mim, Senhor. Porque eu sei onde meus pés têm andado. Senhor, eu não mereço estar diante de tua presença. Infelizmente, as pessoas querem mais bênção, mas não querem Deus. Querem o que vem de Deus, mas não querem Deus especificamente. Porque querer Deus é querer ser santo. Querer Deus é querer relacionar-se com Ele. Querer Deus é arrepender-se de pecado. Querer Deus é abandonar completamente o caminho da perversidade. Essas pessoas não querem. E esta é a infelicidade de muitas igrejas, inclusive nossa, que tem suas portas abertas, não para receberem pecadores arrependidos, mas para receberem lobos, que não são ovelhas, que supostamente estão dentro da congregação, porque simplesmente tiveram uma experiência desagradável lá fora. Uma desilusão, uma porta fechada, uma traição, um desemprego, a empresa falir, a morte de alguém, a doença de alguém. E essas pessoas vão chegando, vão se habituando, quando de repente, o que a igreja tem não é uma igreja formada de pecadores arrependidos, mas é uma igreja formada de Jeroboões, de indivíduos que praticam sua própria religiosidade, de indivíduos que levantam para si ídolos que ele próprio deseja, de indivíduo que segue seus próprios caminhos. Essa é a realidade de muitas de nossas igrejas. Primeira atitude que Jeroboão tem diante da crise é esconder seus pecados, se disfarçar. Segunda atitude que Jeroboão tem diante dessas três crises instaladas sobre a sua casa e sobre Israel é, outra vez, barganhar. Ele tenta outra vez, irmãos. Vejam, meus irmãos, o que diz o versículo 3. Olha o que diz o versículo 3. Ele tem uma conversa formal com a sua esposa. E qual é o conselho que ele dá para a sua esposa? Leve para ele quem? Para o profeta. Leve o quê? 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel. Meu irmão,
Eu sei que talvez essa simples frase, tirada do contexto, não significa muita coisa. Mas quando você vai analisar o caminho de Jeroboão, isso aqui é uma repetição. Vocês se lembram? Quando o profeta veio de Judá para protestar contra os pecados de Jeroboão, o que Jeroboão tentou fazer? Você lembra disso, irmão? Capítulo de número 13, versículo 7. Depois que o profeta protesta contra o pecado de Jeroboão, o que Jeroboão faz? Versículo 7 diz: o rei, que no caso é Jeroboão, disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Percebam, meus irmãos, que a barganha com as coisas de Deus era um hábito do rei Jeroboão. Jeroboão já tinha feito isso outras vezes. E a gente em nenhum momento das Escrituras encontra Jeroboão buscando fazer a vontade de Deus, pedindo ao Senhor que lhe dê arrependimento. Não, quando Jeroboão se encontra com Deus e recebe alguma coisa, o tipo de religiosidade que Jeroboão tem é aquele tipo de religiosidade assim, ó, eu te dou e tu me dá. Uma mão lava a outra. Percebam isso? Percebam essa característica nesse indivíduo? Por que ele dá esse conselho para sua mulher? Para que ela não chegue lá diante da presença do profeta com as mãos abanando. Porque se ela chegar lá, talvez o profeta não vai ficar impulsionado a lhe dizer o que ele quer. Então, mulher, o que você faz? Você leve para esse profeta 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel. Depois que ele vê todo esse banquete, ele vai ficar inclinado a dizer coisas boas. Tadinho dele. Não se briga com o verdadeiro profeta, irmãos. Talvez essas coisas funcionem com um falso profeta. Mas diante de um verdadeiro profeta, a barganha não funciona. A barganha nunca vai funcionar quando você está diante da palavra de Deus. Nós somos os seres religiosos, mas a nossa religião só tem sentido quando ela é baseada na palavra de Deus. Nós não esperamos receber as bênçãos de Deus pelaquilo que nós fazemos. Nós fazemos o que fazemos porque tudo isso é algo natural da vida cristã. Nós não oramos para Deus nos abençoar. Nós não viemos ao culto para Deus nos abençoar. Se você vem para o culto para isso, seu culto é uma forma de barganhar. Se você jejua para Deus lhe dar alguma coisa, isso é barganha. Isso não é uma religiosidade aprovada pelas Sagradas Escrituras. Então, pastor, por que você ora? Porque a oração é algo natural de um crente. Então, pastor, por que você vem ao culto? Porque o culto é algo natural de um crente. Isso são práticas da nova vida. Nós não fazemos nada disso para receber algo de Deus. O que vem de Deus é dádiva. O que vem de Deus é graça. É claro que todos nós temos um Pai bondoso que insiste em nos abençoar. Mas Ele não nos abençoa porque nós somos lindinhos. Ele não nos abençoa porque nós fazemos as coisas certas. Olhe, como tu fez as coisas certas. Como fez as coisas certas, eu vou te abençoar. Não, tudo é graça, irmãos. Tudo que temos é graça. Tudo que experimentamos deste culto esta noite é graça. Nada é mérito nosso. Só o que temos a apresentar a Deus esta noite é um coração pecaminoso. Nossas mãos estão carregadas de pecado. E quando nós nos apresentamos diante de Deus, é isso que nós oferecemos a Ele. Deus só recebe nossos cultos, não é por causa dos nossos méritos. A realidade de Deus receber o nosso culto está intrinsecamente ligada ao sacrifício de Jesus. É o sacrifício de Jesus que habilita Deus receber o nosso culto. É por causa de Jesus, é por causa do nome de Jesus que os nossos louvores são aceitos por Deus,
que a nossa oração é aceita por Deus, que o nosso culto é aceito por Deus, não porque temos mérito. Isso é religiosidade falsa. Mas Jeroboão está acostumado com isso. Ora, a religiosidade que ele fundou era assim. Toda religiosidade pagã era assim. Como era que era a religiosidade pagã? Ora, se os deuses estão irados, eu tenho que oferecer algo aos deuses, para que esses deuses, então, acalmem sua ira e então me abençoe. As religiosidades pagãs eram assim. A religiosidade cristã não é assim. Nós exercemos nossa religiosidade porque não existe algo tão natural como essa religiosidade. Qual é a primeira coisa que um bebê faz quando ele nasce? Chora com fome, não é assim, irmão? Ele tem fome. De quê? De leite. Ele precisa ser alimentado. Aquilo é natural. Para aquele ser, aquilo é natural. Para um cristão, tudo isso aqui é natural. Nós não viemos ao culto porque é uma obrigação, outra vez. Não, nós viemos ao culto porque isso é uma satisfação. É um privilégio. É uma bênção. É uma alegria estar com vocês cultuando ao Senhor. Se Deus resolver me abençoar, amém. Se Deus resolver não me dar nada, amém, também. A Ele seja dada a honra, a glória e o louvor pelos séculos do século. Nós não viemos nos autocultuar, nós viemos cultuar a Ele. Mas a religião de Jeroboão não deixava ele fazer isso, irmão. Para Jeroboão, aqui está uma oportunidade para ele esconder os seus pecados e para ele fazer um certo tipo de barganha, de troca. Eu tenho pavor quando o crente diz assim: pastor, ore por mim, para que se Deus me der isso, eu vou dar isso. Eu tenho pavor disso, irmãos. Não chegue perto de mim para dizer essas coisas, não. Se você quer dar, dê. Mas não dê só porque Deus dá. Dê porque seu coração é generoso. Dê porque você ama dar. Dê porque Deus ama aqueles que dão com alegria. Não barganhe. Qualquer religiosidade que tenta barganhar será desaprovada por Deus. Quer ver? Lá estava o fariseu diante do templo orando. Graças te dou, Senhor. Fazendo tudo direitinho. O que ele fazia? Graças te dou, Senhor, porque eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo que vem às minhas mãos. Graças te dou, porque eu não sou pecador como este ali. Esse veio oferecer alguma coisa. Ele tinha dízimo, ele tinha jejum para oferecer. E o outro tinha o que para oferecer? Nada. O que o outro tinha para oferecer era com a cabeça baixa. Ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, miserável pecador. O que Jesus diz? O que se humilhou foi o que voltou para sua casa exaltado. Porque Deus abate os exaltados, mas Deus costuma exaltar os humilhados. Deus ama aquele que quebra seu coração. Deus ama aqueles que com o coração contrito o busca, fazendo uma avaliação de sua vida, curvando-se diante de Deus sem barganha. Porque quem se conhece sabe que diante de Deus não pode esconder nada. Loucura é acharmos que podemos esconder alguma coisa de Deus. Essa é a atitude deste homem, irmão, diante da crise instalada em sua casa. Qual será o juízo de Deus para esse homem? Simples. A Bíblia muitas vezes diz que há sempre uma recompensa para aqueles que, arrependidos de seus pecados, voltam-se humilhados para os braços do Pai. Todas as Sagradas Escrituras, os autores cantam em verso e prosa que Deus sempre recebe
com os braços abertos àqueles que humilhados se voltam para Deus. Mas da mesma forma, a Escritura diz que Deus odeia os impenitentes, odeia aquelas pessoas que não se arrependem de seus pecados. Que seu dia vai chegar, que o juízo de Deus irá ser descarregado sobre esses indivíduos que não reconhecem a soberania de Deus sobre as suas vidas. Isso vai acontecer com esse cara. Qual será o destino de Jeroboão? Versículo de número 12. Leia comigo. É claro que eu estou pulando alguns versículos, porque vocês já leram toda a história. Mas veja o que diz o versículo de número 12. Quanto a você, você quem? A mulher de Jeroboão. Volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino... Agora leia comigo o versículo de número 17. Então a mulher de Jeroboão levantou-se e voltou para Tisa. Assim que entrou em casa, o menino morreu. O que é isso, irmãos? Isso chama-se juízo. Juízo temporário. Deus aqui está diante de um contexto histórico, despejando o seu desfavor sobre a casa de Jeroboão. Claro que aqui não é um juízo definitivo. Aqui é um juízo temporário, onde Deus nega-se a abrir oportunidade para que o filho de Jeroboão seja salvo desta doença. A palavra que Deus tem para Jeroboão é: por causa de seus pecados, por causa da depravação da destribo, esse menino morrerá. Meus irmãos, Deus está negando a Jeroboão a alegria temporária de morrer vendo o seu filho se estabelecer como legítimo rei das 10 tribos. Não será assim que acontece muitas vezes, irmãos? O juízo de Deus, biblicamente, ele é dividido de duas formas: juízo temporário e juízo definitivo. Nós encontramos muitas vezes Deus despejando o seu juízo temporário. O que é juízo temporário? Muitas vezes Deus castiga, Deus traz juízos sobre uma geração, sobre uma nação, sobre um indivíduo, sobre uma casa. Quer ver? A geração de Noé, eles foram alcançados por Deus com o juízo temporário. Eles foram pegados pelo dilúvio. Mas um dia, eles serão castigados por Deus com juízo definitivo. Deus diz que seus corpos irão ressuscitar. E eles irão se apresentar diante do tribunal de Deus, para que eles recebam o juízo definitivo. Jeroboão aqui está recebendo uma disciplina temporária da parte de Deus. Assim como muitos de nós muitas vezes recebem. Juízo de Deus, ira de Deus. Vejam, por exemplo, meus irmãos, abram suas Bíblias lá em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, por favor. Versículo 24 diz: por isso, Deus os entregou à impureza sexual. Juízo temporário. Versículo de número 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Juízo temporário. Versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Juízo temporário. Irmãos, eu entendo que enquanto os juízos temporários estão sendo descarregados sobre as pessoas, há sempre oportunidade para se arrepender. Será que Jeroboão não poderia retroceder e conhecer a poderosa mão de Deus sobre sua vida, quebrar seu coração, arrepender dos seus pecados? Talvez, diante de um juízo como esse. Mas não é isso que ele faz. Ele vai esperar pelo juízo definitivo, irmãos. Um juízo temporário é descarregado sobre ele, mas ele não se quebra. Ele não se quebra. Porque ninguém se quebra diante das calamidades. Ninguém se quebra diante do problema. Ninguém se quebra diante das crises.
Como eu já disse, a única coisa que quebra o homem é a pregação do Evangelho. Única coisa. Prega, 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 porque é o único poder existente do universo para quebrar o coração do homem, transformando esse coração em uma nova criatura, é o poder da pregação do Evangelho. Por isso, irmão, que eu não me canso. Todas as quartas, todos os domingos, está aqui eu, sempre pregando, porque eu sei que aquilo que é dito deste púlpito é poderoso para transformar o coração dos homens. Problema, crise, vez por outra a gente escuta, pastor, ore por fulano de tal que está sofrendo. A gente ora, mas dor, porta fechada, morte, crise, não vai mudar você. Não vai. Mas no versículo 10, o texto diz assim: por isso, trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel, seja escravo ou livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima. Irmão, essa palavra é forte. Sabe que é esterco, né? O que Deus está fazendo aqui, irmãos, é tratando Jeroboão com desdém. Esse texto mostra como em um futuro próximo Deus vai tratar definitivamente a casa de Jeroboão. Até agora é só a morte do filho. Mas espere que o que é seu está guardado. Um dia vai se levantar um rei e vai se voltar contra a casa de Jeroboão. E Deus vai usar este rei para definitivamente descarregar seu juízo sobre Jeroboão. Palavra esterco aqui traz a ideia de que Deus jogará toda a casa de Jeroboão no fogo, como quem joga cocô no fogo. É isso que Deus está dizendo, você é tudo de ruim. Não há nada bom em você, por isso você vai para o fogo. O fogo é o seu lugar. Meus irmãos, isso não será mais um juízo temporário, mas isso será um juízo definitivo, onde Jeroboão e toda a sua casa experimentará de uma vez por toda a santa ira de Deus. Jeroboão até que suportou o primeiro juízo, porém o segundo juízo acabaria de vez por toda com a petulância de Jeroboão. O segundo juízo traria Jeroboão para a presença de Deus. Quem conseguirá habitar com as chamas eternas? Quem conseguirá ficar de pé diante do Deus que Hebreus diz que é fogo consumidor? Quem irá esconder seus pecados diante do Deus que tem seus olhos descortinador, daquele que olha para o coração do homem, onde nada se esconde? Ninguém esconde nada de Deus. Jeroboão será trazido para essa presença. E ele vai experimentar. A pergunta é: você está vivo? Ainda não foi juízo definitivo. Como diz o provérbio, enquanto há vida há esperança. Quem sabe o que fez você chegar até aqui foi juízo temporário. Está aqui, chegou a este lugar, está ouvindo a palavra de Deus. Qual será a sua atitude? Qual será a sua reação? Não endureça seu coração. O autor aos Hebreus diz: quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, como fizeram os filhos de Israel, mas humilhem-se diante de seu Deus, abandone de uma vez por todas os seus caminhos, e viva para agradar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Neste momento, Deus está te dando oportunidade. Hoje, o que temos diante de nós é uma oportunidade para o verdadeiro arrependimento. Qual será sua atitude?
Eu termino, irmãos, fazendo aplicações gerais do texto, encerrando esse sermão, fazendo um apurado geral da história de Jeroboão e trazendo assim aplicações gerais de tudo que nós já falamos da vida deste homem. Vejamos quais são essas aplicações. Primeiro, agradeça a Deus por aquilo que Deus já lhe deu. O que você tem é o que Deus já lhe deu. Por isso, agradeça. Deus deu 10 tribos para Jeroboão. O que foi que ele fez com essas 10 tribos? Não viveu em gratidão a Deus. Viva contrário a Jeroboão. O que você tem? É só cuscuz com feijão? Agradeça a Deus. Tudo que está nas suas mãos é bênção de Deus. Agradeça a Deus. Segundo, confie que Deus estabelecerá o seu caminho. Quando Deus deu as 10 tribos para Jeroboão, Deus tinha dito: se você andar em meus caminhos, confiando naquilo que eu digo, eu vou estabelecer o teu caminho. Mas o medo de Jeroboão perder as 10 tribos fez com que ele não confiasse em Deus. Então aprenda com isso. Confie que Deus está guiando você. Confie que Deus está controlando a tua vida. Confie que todos os passos que você está dando estão sendo encaminhados por Deus. Que Deus está direcionando você. Confie nele. Entregue sua vida totalmente a Ele. E não tenha temor do que virá amanhã. Não tema o que vem amanhã. Entregue-se totalmente ao Senhor. Mergulhe no rio do Espírito Santo esta noite. Entregue-se totalmente a Deus sem reserva, confiando sua vida por completa a Deus. Faça isso, porque isso não foi o que Jeroboão fez. Terceiro, adore somente a Deus. Definitivamente, não construa para você ídolos. Não faça de seu caminho uma divindade. Não faça de seu trabalho uma divindade. Do seu dinheiro uma divindade. De sua própria vontade uma divindade. Adore somente a Deus. Faça isso, porque isso foi o que Jeroboão não fez. Quarto, exerça a sua religiosidade, tendo a Bíblia como padrão para tudo. O que é certo e o que é errado. Não é eu que digo. O que é certo e o que é errado tem que ser determinado pela Bíblia. Faça isso. Tome esse tipo de atitude. Quinto, empreste seus ouvidos para ouvir somente os sacerdotes autorizados. O que eu estou dizendo com isso? Não se cerque de gente que não tem a palavra de Deus na sua boca, mas se cerque de gente que está compromissada a lhe levar para o centro da vontade de Deus. Sexto, se o Senhor lhe repreender, dê ouvido. Deus repreendeu Jeroboão, mas o que foi que ele fez? Prenda o profeta. Não faça o que Jeroboão fez. Sétimo, não tente esconder os seus pecados. Como disse o Salmo aqui, Salmo 32, enquanto Davi tentava esconder os seus pecados, a mão de Deus pesava sobre ele. Não tente escondê-lo. Seja claro. Seja um livro aberto. Apresente-se diante de Deus, descortinando sua vida, sem reserva, mostrando quem de fato é você. 8. Não demore a se arrepender. Escute, isso é muito importante. Se Deus hoje está chamando você para o arrependimento, não é amanhã. Não é daqui a uma hora. Quando é? Agora. Aí onde você está em seu canto, dobre seu coração e volte-se para o Senhor de toda a sua vontade. 9. Não despreze alguns juízos temporários. Eles podem ser disciplinas. O que eu quero dizer é, a porta fechou, a enfermidade chegou, o dinheiro acabou. Não despreze essas coisas. Eles podem ser muito bem Deus cutucando você. Ei, acorda, para que você desperte do sono da negligência e volte para o Senhor de todo o seu coração. Não despreze, não despreze.
não sabe o que está acontecendo, volte-se para o Senhor, avalie seu caminho. Quem sabe Deus está te chamando para viver em novidade de vida, para que você experimente aquele amor que antes você experimentava, para que você tenha de novo um relacionamento fugaz com o Senhor, o seu Deus, um relacionamento gostoso com o Senhor, o seu Deus, o que você não tem agora. 10º, não procure a Deus somente quando estiver com problema. Isso aqui serve para todos nós, irmãos. Isso aqui serve para todos nós. Por que é que, infelizmente, o ser humano é assim? Meu Deus, por que nós somos desta forma? Por que nós insistimos em procurar Deus somente quando o parafuso está apertando? Não seria bom, quando as coisas estiverem tudo bem, você orar mais, ler a Bíblia mais, jejuar mais, cultuar mais? Porque quando os problemas vierem, nenhum desses problemas serão suficientes para te atribular. Mas sabe por que você está atribulado agora? É porque quando você estava bem, você não orou, você não cultuou, você não jejuou, você não leu a Bíblia, você não se enxertou de tudo quanto é Deus. Tribulação veio, apagou tudo na sua vida. Viva esse conselho. Não procure Deus somente quando você estiver com problema. Aos que estão bem hoje, procure continuar servindo a Deus como Deus quer. Aos que estão mal hoje, procure saber se você está procurando Deus só porque está ruim. E para terminar, irmãos, fuja. Assim como o diabo foge da cruz, fuja do juízo definitivo. Porque está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Vindo depois disto o juízo. Fuja. Fuja do juízo definitivo. Porque até que o juízo definitivo chegue, você tem à direita de Deus um advogado, intercedendo por você, fazendo com que seus pecados sejam perdoados. Mas, quando o juízo definitivo chegar, você não terá mais advogado. Você terá um leão sentado sobre o trono de santidade, pronto a condenar todos os impenitentes. Concluo dizendo: bendito seja o Senhor nosso Deus, que nos deu a história de Jeroboão, pois através desta história podemos examinar as nossas vidas e nos aliarmos com a sua santa vontade. Aqui vai o meu último conselho: avalie seus caminhos e arrependa-se já de seus pecados. Prostre-se diante do descendente da casa de Davi, chamado Jesus Cristo de Nazaré, e viva hoje intensamente para o bem do seu reino. Viva dizendo: venha teu reino, venha teu reino, seja feita tua vontade seja feita na minha vida, não minha vontade seja feita na minha vida. Viva desta forma.